Bem-vindos ao Desafio de Gênios, o quiz mais desafiador da internet. Que tal testar seus conhecimentos sobre química, matemática, história, biologia, cultura, ciência e muito mais? Antes de começarmos, já aproveita e se inscreve no canal. Assim você fica por dentro de todos os nossos quizzes e conteúdos incríveis. E não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações. Para cada resposta correta, marque um ponto. Se você acertar as 22 respostas, você será considerado o gênio do quiz. A primeira pergunta é de geografia. Qual é o maior país em extensão territorial do mundo? Alternativa A, Canadá. Alternativa B, China. Alternativa C, Rússia. Alternativa D, Estados Unidos. Acertou quem marcou a alternativa C, Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, com uma área de aproximadamente 17 milhões de quilômetros quadrados, cobrindo mais de 1/8 da área habitável da Terra. Ela é tão vasta que possui 11 fusos horários diferentes. A segunda pergunta é de história. Quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? Alternativa A, Yuri Gagarin. Alternativa B, Neil Armstrong. Alternativa C, Buzz Aldrin. Alternativa D, John Glenn. Acertou quem marcou a alternativa B, Neil Armstrong. Neil Armstrong fez história em 20 de julho de 1969, durante a missão Apollo 11, ao se tornar o primeiro humano a caminhar na Lua. Sua famosa frase, "Um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade", é lembrado até hoje. A terceira pergunta é de química. Qual é o elemento químico representado pelo símbolo O? Alternativa A, ouro. Alternativa B, óxido. Alternativa C, ósmio. Alternativa D, oxigênio. Acertou quem marcou a alternativa D, oxigênio. O símbolo O representa o oxigênio, um dos elementos mais essenciais para a vida na Terra. É o terceiro elemento mais abundante no universo e compõe cerca de 21% da atmosfera terrestre. A quarta pergunta é de economia. Qual é a moeda oficial do Japão? Alternativa A, Yuan. Alternativa B, Won. Alternativa C, Iene. Alternativa D, dólar. Acertou quem marcou a alternativa C. Iene. O iene é a moeda oficial do Japão e é uma das moedas mais negociadas no mercado de câmbio internacional. Introduzido em 1871, o iene tem um papel importante na economia global. A quinta pergunta é sobre cultura e artes. Qual autor escreveu Dom Quixote? Alternativa A, Miguel de Cervantes. Alternativa B, William Shakespeare. Alternativa C, Charles Dickens. Alternativa D, Victor Hugo. Acertou quem marcou a alternativa A, Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes é o autor de Dom Quixote, uma das obras mais importantes da literatura mundial. Publicado pela primeira vez em 1605, o livro narra as aventuras do ingênuo cavaleiro Dom Quixote e seu fiel escudeiro, Sancho Panza. A sexta pergunta é de matemática. Quantos graus tem um ângulo reto? Alternativa A, 45 graus. Alternativa B, 60 graus. Alternativa C, 90 graus.
Alternativa D, 180 graus. Acertou quem marcou a alternativa C, 90 graus. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus, que é a medida que encontramos em um triângulo retângulo. Em um triângulo retângulo, um dos ângulos é sempre um ângulo reto, e essa característica é essencial para a definição e propriedades desse tipo de triângulo. A sétima pergunta é sobre cultura e artes. Quem é o autor da série de livros Harry Potter? Alternativa A, J.K. Rowling. Alternativa B, J.R.R. Tolkien. Alternativa C, Suzanne Collins. Alternativa D, C.S. Lewis. Acertou quem marcou a alternativa A, J.K. Rowling. J.K. Rowling conquistou o mundo com a série Harry Potter, criando um universo mágico que cativou leitores de todas as idades. A oitava pergunta é de geografia. Qual é o país mais populoso do mundo em 2024? Alternativa A, Índia. Alternativa B, Estados Unidos. Alternativa C, Indonésia. Alternativa D, China. Acertou quem marcou a alternativa D. China. A China é o país mais populoso do mundo em 2024, com mais de 1,4 bilhão de habitantes. No entanto, a Índia está muito próxima e pode ultrapassar a China em população nos próximos anos. A nona pergunta é de história. Qual foi a primeira civilização a desenvolver a escrita? Alternativa A, egípcios. Alternativa B, fenícios. Alternativa C, sumérios. Alternativa D, gregos. Acertou quem marcou a alternativa C. Sumérios. Os sumérios, que viveram na Mesopotâmia, são creditados como a primeira civilização a desenvolver a escrita, por volta de 3200 a.C. A escrita cuneiforme dos sumérios foi crucial para o registro de leis, histórias e transações comerciais. A 10ª pergunta é de química. Qual é a fórmula química da água? Alternativa A, CO2. Alternativa B, H2O. Alternativa C, NaCl. Alternativa D, O2. Acertou quem marcou a alternativa B, H2O. A fórmula química da água é H2O, indicando que cada molécula de água é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A água é essencial para todas as formas de vida conhecidas. A 11ª pergunta é de biologia. Qual é o único mamífero capaz de voar? Alternativa A, pterossauro. Alternativa B, esquilo voador. Alternativa C, pato. Alternativa D, morcego. Acertou quem marcou a alternativa D. Morcego. O morcego é o único mamífero capaz de voar de verdade. Suas asas são formadas por uma fina membrana esticada entre os ossos dos dedos, permitindo que ele voe com agilidade e precisão. A 12ª pergunta é sobre cultura e artes. Quem pintou a obra A Última Ceia? Alternativa A, Michelangelo. Alternativa B, Leonardo da Vinci. Alternativa C, Rafael. Alternativa D, Cândido Portinari.
Acertou quem marcou a alternativa B. Leonardo da Vinci. A Última Ceia é uma das pinturas mais famosas do mundo, criada por Leonardo da Vinci entre 1495 e 1498. Esta obra-prima retrata o momento em que Jesus Cristo anuncia que um dos seus apóstolos o trairá. A 13ª pergunta é de matemática. Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Alternativa A, 90 graus. Alternativa B, 180 graus. Alternativa C, 270 graus. Alternativa D, 360 graus. Acertou quem marcou a alternativa B. 180 graus. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Isso é uma característica fundamental da geometria euclidiana. A 14ª pergunta é sobre esportes. Em qual país aconteceu a Copa do Mundo de Futebol em 2022? Alternativa A, Catar. Alternativa B, Brasil. Alternativa C, Rússia. Alternativa D, França. Acertou quem marcou a alternativa A. Catar. A Copa do Mundo de 2022 foi realizada no Catar, marcando a primeira vez que o torneio ocorreu no Oriente Médio. Essa edição trouxe muitas inovações e quebras de tradição, como a mudança do evento para os meses de novembro e dezembro, devido ao intenso calor do verão catarí. A 15ª pergunta é sobre geografia. Qual é o maior rio do mundo em volume de água? Alternativa A, Rio Mississippi. Alternativa B, Rio Nilo. Alternativa C, Rio Amazonas. Alternativa D, Rio Yangtze. Acertou quem marcou a alternativa C. Rio Amazonas. O Rio Amazonas, localizado na América do Sul, é o maior rio do mundo em termos de volume de água. Ele também possui a maior bacia hidrográfica do mundo e desempenha um papel crucial no ecossistema da floresta amazônica. A 16ª pergunta é sobre história. Quem inventou a lâmpada incandescente? Alternativa A, Nikola Tesla. Alternativa B, Thomas Edison. Alternativa C, Joseph Swan. Alternativa D, Benjamin Franklin. Acertou quem marcou a alternativa B, Thomas Edison. Thomas Edison é acreditado como o inventor da lâmpada incandescente em 1879. Embora outros inventores tenham trabalhado em versões anteriores, foi Edison quem aperfeiçoou o design e tornou a lâmpada prática para uso comercial em larga escala. A 17ª pergunta é sobre ciência. Qual é o maior planeta do Sistema Solar? Alternativa A, Marte. Alternativa B, Urano. Alternativa C, Saturno. Alternativa D, Júpiter. Acertou quem marcou a alternativa D. Júpiter. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, com um diâmetro de cerca de 142.984 km. Ele é conhecido por suas impressionantes faixas de nuvens e pela Grande Mancha Vermelha, uma tempestade maior do que a Terra que já dura séculos. A 18ª pergunta é sobre cultura e artes. Qual o nome da técnica onde os bailarinos ficam na ponta dos pés? Alternativa A, endpoint. Alternativa B, plié. Alternativa C, pirueta. Alternativa D, adágio.
Acertou quem marcou a alternativa A. Endpoint. Endpoint é o termo usado no balé para descrever a técnica em que os bailarinos se equilibram nas pontas dos pés, usando sapatilhas especiais. Essa técnica exige muita força e habilidade, e é um dos aspectos mais icônicos do balé clássico. A prática de dançar em endpoint é geralmente introduzida após anos de treinamento intensivo. A 19ª pergunta é de matemática. Qual é o valor de π, arredondado para duas casas decimais? Alternativa A, 3,12. Alternativa B, 3,14. Alternativa C, 3,16. Alternativa D, 3,18. Acertou quem marcou a alternativa B. 3,14. Π é uma constante matemática fundamental que representa a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro. Arredondado para duas casas decimais, o valor de π é 3,14. Esta é uma aproximação muito comum usada em cálculos básicos. A 20ª pergunta é de biologia. Qual órgão do corpo humano é responsável por filtrar o sangue? Alternativa A, coração. Alternativa B, fígado. Alternativa C, rins. Alternativa D, pulmões. Acertou quem marcou a alternativa C. Rins. Os rins são os órgãos responsáveis por filtrar o sangue no corpo humano, removendo resíduos e excesso de líquidos para formar a urina. Eles desempenham um papel vital na manutenção do equilíbrio químico do corpo. A 21ª pergunta é de história. Qual foi o primeiro país a garantir o direito de voto às mulheres? Alternativa A, Inglaterra. Alternativa B, França. Alternativa C, Estados Unidos. Alternativa D, Nova Zelândia. Acertou quem marcou a alternativa D. Nova Zelândia. A Nova Zelândia foi o primeiro país a conceder o direito de voto às mulheres em 1893, um marco importante na luta pelos direitos das mulheres em todo o mundo. A 22ª pergunta é de geografia. Qual é a capital do Canadá? Alternativa A, Ottawa. Alternativa B, Vancouver. Alternativa C, Toronto. Alternativa D, Montreal. Acertou quem marcou a alternativa A. Ottawa. Ottawa é a capital do Canadá. Localizada na província de Ontário, Ottawa é conhecida por ser o centro político do país e abriga o parlamento canadense, além de muitas outras instituições governamentais. Parabéns por chegar ao final do nosso quiz. Agora é hora de conferir a sua pontuação. Cada resposta correta vale 1 ponto. E no final, some todos os acertos para descobrir o seu resultado. Se gostou do desafio, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder os próximos quizzes e deixar nos comentários a sua pontuação. Até a próxima!